Boa tarde a quem nos ouve durante a tarde, boa noite a quem nos ouve durante a noite, bom dia a quem nos ouve durante o dia. Esse áudio é mais uma tentativa nossa de homenagear uma figura histórica brasileira que estaria completando o seu centenário nesse ano, 2014. Afinal de contas, seu nascimento se deu em 30 de abril de 1914 e ocupou um papel notável na trajetória política brasileira e na trajetória da imprensa no Brasil, e por diversas razões não encontra num marco como esse tanto eco, não é tão comentada por aí afora. Houve algumas manifestações, nós tivemos um seminário no Arquivo Geral do Estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Nós tivemos a manifestação do articulista do Instituto Liberal, Alexandre Borges. Muito bem-vindas todas essas manifestações, mas é um tanto pouco perto de toda a importância, a expressiva importância que essa figura teve na história do país, como jornalista, e esse seria o aspecto que ele preferiria destacar, como intelectual, como literato e, do ponto de vista da história tradicional de uma nação, no aspecto político também, nas suas realizações, por exemplo, como governador do que na época era o estado da Guanabara, das suas realizações como opositor político, como grande figura do partido UDN, a União Democrática Nacional, que na época se contrapunha a governos como o de Getúlio Vargas e o de Juscelino Kubitschek. Nós estamos falando de uma figura que, com o seu ar de seriedade sempre presente, né, com seus óculos peculiares, com a sua coragem, com a sua valentia, com a virulência do seu discurso, uma figura que despertava, suscitava paixões, tanto do ponto de vista dos seus apaixonados defensores, quanto do ponto de vista dos seus detratores, dos seus combatentes. Nós estamos falando, é claro, aqueles que têm alguma noção de história do Brasil, de história política do Brasil, já devem ter percebido, nós estamos falando de Carlos Frederico Werneck de Lacerda, mais conhecido como Carlos Lacerda. Nós já desenvolvemos um artigo que também está em publicação no Instituto Liberal, dividido em partes, que destacou a atuação do Carlos Lacerda e o pensamento do Carlos Lacerda a respeito da imprensa, da atividade jornalística especificamente. Nós nos concentramos nisso, embora nós tenhamos feito naquele artigo também uma pequena introdução biográfica do personagem. Aqui, para tentar fazer um aumento, uma ampliação dessa nossa homenagem ao Lacerda sobre um outro prisma, enfocando um outro aspecto, nós vamos tentar trazer efetivamente o pensamento político do Carlos Lacerda. No artigo que nós escrevemos sobre a percepção lacerdista da imprensa, da atividade jornalística, o foco foi o pequeno livro A Missão da Imprensa, que o Lacerda publicou em 1950, que abordava exatamente esse assunto. É um pequeno livro mesmo, bem curto, que é a transcrição de uma palestra que ele fez, até na ABI, na Associação Brasileira de Imprensa. Como hoje, nesse áudio que nós estamos gravando, nós pretendemos falar do seu pensamento político, o que nós decidimos fazer foi destacar alguns trechos constantes de uma outra obra do Lacerda, uma obra que tem esse objetivo, o objetivo de sintetizar, através de um apanhado de discursos do Lacerda, o seu pensamento sociopolítico. Evidentemente, nós não vamos esgotar um tema, uma produção tão rica de um agente político, porque o Lacerda foi mais do que um teórico, um agente e um profundo agente que modificou rumos na história brasileira, não tanto quanto é verdade, pessoalmente nós gostaríamos, mas modificou, tanto que recebeu a alcunha de demolidor de presidentes. Então nós vamos destrinchar alguns desses excessos, alguns desses trechos desse livro, também um pouco em conjunto com a nova publicação que foi feita também em homenagem ao centenário dele, o livro Cartas, Carlos Lacerda Cartas,
que reúne correspondências não apenas sobre política, de 1933 até 1976, enviadas pelo Lacerda, nós vamos destacar alguns pontos desse pensamento que o Lacerda tinha a respeito da política. Nós vamos observar que foi um personagem mutante. Para ter a percepção disso, basta lembrar que no começo o Lacerda estava na esquerda, né? O Lacerda foi um militante das ideias comunistas, das ideias socialistas, foi um membro da Aliança Nacional Libertadora, que congregava políticos e ideólogos de esquerda que se confrontavam contra o governo Vargas na época. Então ele começou como um tribuno jovem da esquerda, essa foi a origem dele, que repercutia, como a gente também já resumiu naquela pequena introdução biográfica no artigo, e que qualquer biógrafo do Lacerda, como por exemplo John Dewey, destrincha muito claramente, e também o último livro do neto dele, Rodrigo Lacerda, mostra isso com muita clareza. Isso repercute uma linhagem de grandes políticos que compuseram a família Lacerda, antes mesmo do Carlos. Você começa com o Sebastião Lacerda, que é o avô dele, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal e atuou, na época, em defesa de ideias republicanas. Nós estamos falando do final do período monárquico brasileiro, começo da República, e também em defesa de ideias abolicionistas. Sebastião Eurico Gonçalves de Lacerda. Ele era talvez o mais moderado, o menos insensado dos grandes políticos da família Lacerda. Mas o Rodrigo fala uma coisa muito interessante no seminário, que eu convido todos a assistirem, que é o fato de que o ídolo político do Sebastião era o Silva Jardim, que era um ativista republicano da época do Império, que tinha essa característica insensada, né? Essa questão da política incensária, combativa, com o intuito de demolir, de colocar fogo no cenário político. Essa verve apaixonada do discurso. Ele tinha isso. Como também teve o filho dele, o pai do Carlos Lacerda, que foi o Maurício Paiva de Lacerda, que era um tribuno com essas características. Foi escritor e foi um político que defendeu ideias de esquerda, ideias que mesclavam uma espécie de socialismo utópico com noções trabalhistas que começavam a estar em voga naquele momento. Porque era um período da política bastante confuso, onde, para o nosso desagrado particular, entrava em descrédito as ideias do liberalismo econômico, e você tinha a emergência do fascismo e, ao mesmo tempo, dos socialismos, das esquerdas, do marxismo, cada vez mais em voga. Era diferente você ser, como o Rodrigo também comenta no livro dele, você ser comunista naquele começo do século XX e você ser comunista hoje. São coisas diferentes, embora as consequências morais e práticas dessa doutrina sejam as mesmas em qualquer época. Então, você também teve mais à frente a emergência de uma espécie de fascismo brasileiro, embora eles não gostem de ser identificados dessa maneira, que foi o integralismo do Plínio Salgado, ao qual o Carlos se opôs desde o começo. E você tem os tios do Carlos, que eram comunistas militantes, membros do PCB. O Carlos Lacerda jamais foi membro do PCB, mas os tios, o Fernando e o... qual é o nome do outro tio? Deixa eu checar aqui rapidinho. Paulo e Eduardo, é isso mesmo. Paulo e Eduardo foram os tios que foram militantes ligados ao PCB. Então Lacerda começa a vida nesse envolvimento com a esquerda, divulga, publica artigos defendendo ideias socialistas. Depois, como se sabe, ele rompeu com os comunistas, com o socialismo, com a esquerda, a partir de um incidente durante o governo Vargas, em que, escrevendo para o Observador Econômico e Financeiro, o Lacerda foi convidado a redigir, numa época em que o governo do Estado Novo, que era a ditadura varguista, desejava fazer a promoção das suas realizações enquanto governo. Uma dessas realizações era o combate ao comunismo. Então o Lacerda foi convidado a escrever, consultou, segundo a versão dele,
os companheiros comunistas para saber se ele deveria ou não redigir esse artigo, amaciando as coisas para fazer parecer que o comunismo não era essa ameaça toda que parecia ser. O Lacerda aceita esse convite e acaba escrevendo. E, ao contrário do que se poderia esperar, os seus companheiros não gostam do resultado e o banem do movimento comunista, apesar de ele nunca ter sido efetivamente um membro do partido. Depois de um tempo, o Lacerda se converte ao catolicismo, se torna católico por influência do Gustavo Corsão, que era um intelectual católico conservador bastante conhecido, e acaba se bandeando para o outro lado da história. Cria-se um partido que ele toma parte. Tem grandes nomes além dele, como por exemplo Afonso Arinos, que tem aquele famoso discurso na época em 1954, durante a queda do Vargas, no governo constitucional do Vargas, em que ele chama o governo do Vargas de estuário de lama e sangue, uma cena que foi até reproduzida no filme recentemente lançado, o Getúlio. E o Lacerda entra nesse partido, que é a UDN, que se forma logo depois do fim do Estado Novo, e precisa se confrontar com os outros partidos maiores, o PSD e o PTB, que basicamente representam um legado varguista, estão controlados pelo maquinário político, institucional e social gestado pelo Vargas durante os seus 15 anos de governo, especialmente durante o período do Estado Novo, que se encerra após o fim da Segunda Guerra Mundial. Então Lacerda, dentro da UDN, ele começa a se articular em oposição ao Getúlio, faz uma oposição ferina ao Getúlio, acontece o famoso atentado de Toneleiros, né, que o Major Rubem Vaz protege o Lacerda, acaba tomando um tiro e ferido mortalmente, o Lacerda não, e o Lacerda faz uma campanha maciça contra a família Vargas em razão desse atentado, ao fim do que todo mundo sabe, o Getúlio Vargas se suicidou. O Lacerda depois faz uma oposição ao Juscelino, acaba sendo exilado, depois do 11 de novembro, o movimento do Marechal Lott, enfim, todo mundo conhece essa história. Quem não conhece, nós sugerimos que consulte as fontes biográficas, que não é o foco do nosso áudio. Todo mundo sabe também, então, que o Lacerda foi eleito governador do estado da Guanabara em 1960. A partir de 1960, ele começa a promover as grandes realizações administrativas que foram feitas durante o seu governo aqui no estado, que agora é o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro. O túnel Rebouças, por exemplo. Ele também milita muito no campo da educação, com a lei de diretrizes e bases que ele propõe. Enfim, é um período muito rico que merece também as suas análises. Também há um livro sobre isso, chamado Lacerda na Guanabara, que mostra como é que foi esse governo. Esse seminário que foi feito pelo Arquivo Geral tem esse mesmo tema, tem esse mesmo mote. Então há fontes de consulta ricas o suficiente para que se investigue esse período, essa atuação do Lacerda na construção do Rio de Janeiro moderno, com a influência e o legado que ele deixou institucionalmente sobre esse aspecto, para quem quiser investigar isso. Depois ele participa do movimento de 64, 31 de março de 64, que derruba o João Goulart e instala-se o regime militar. Mas isso não é também o nosso foco aqui, mas a gente é obrigado a dizer que muita gente apoiou o movimento de 64, que naquela época, pessoalmente, nós entendemos que não havia muita opção, era o caminho, o presidente João Goulart precisava ser deposto. Mas o movimento militar que se estabeleceu, que prevaleceu depois daquilo, estabeleceu-se depois, sobretudo, o Castelo Branco, com Costa e Silva, com Médici, com Geisel, era um movimento de uma facção militar que tinha uma influência muito forte, muito cristalizada do positivismo, do ponto de vista político. E isso inaugurou uma época de forte intervenção do Estado na economia, muito semelhante, aliás, sobre esse aspecto, ao que foi feito pelo próprio Vargas. O Lacerda se opõe a esse regime, ele não deseja que o Brasil se submeta a uma ditadura militar provinciana, rasteira. Ele quer realmente promover o avanço do país. Então, ele se coloca contra os militares, acaba sendo preso e caçado pelo AI-5, 1968, faz até uma greve de fome na prisão. Nós ainda vamos retornar a isso ao final do nosso áudio. E acaba falecendo em 1977 sem recuperar os seus direitos políticos, sem voltar
a contribuir para o país da maneira como ele gostaria, como ele fez durante a maior parte da sua vida, e termina os seus dias exercendo apenas a atividade de editor no seu empreendimento, na sua editora, que é a Nova Fronteira. Então vamos lá. Como nós dissemos, esse áudio vai discutir alguns trechos do Poder das Ideias. O que nós vamos encontrar no Poder das Ideias, que nós vamos condensar nesse áudio, são algumas partes que demonstram um grosso de princípios, de percepções, que poderiam sintetizar uma visão mais consolidada do Lacerda a respeito da política. Porque, como nós já dissemos também, a trajetória do Carlos Lacerda é extremamente mutante e extremamente enredada no jogo político, como não poderia deixar de ser. Então, ele muda de posição, ele muda de opinião com alguma facilidade, que muitos não teriam, por realmente julgar que aquilo seria o mais adequado para aquela circunstância e por realmente amadurecer os seus pontos de vista. O que para nós não é nenhuma mancha, muito ao contrário. Não se deve ter compromisso com o erro. Essa é até uma frase, se não me engano, do Juscelino Kubitschek, o adversário político do Lacerda, com o qual ele se junta na formação da Frente Ampla, também com João Goulart. Então, nós vamos fazer um apanhado sintético de cada um dos artigos do Poder das Ideias, que na realidade são discursos do Lacerda em que ele aborda os mais diversos assuntos. Esses discursos estão compreendidos ao final do livro nós podemos ver as datas de cada um, eles estão compreendidos entre 1962, primeiro é de 24 de novembro de 62, e aí você tem também até setembro de 62, basicamente. Mas eles não estão numa ordem cronológica. Você tem alguns artigos de 61, né? Aqui também tem artigos de 61. Então, na verdade, é de 60 até 62. Você tem artigos entre 1960 e 1962. Todos são depoimentos, discursos parlamentares, artigos que o Lacerda redigiu na defesa dos seus pontos de vista. A gente vai perceber que ele mudou de posições e que ele tinha algumas influências, sobretudo do ponto de vista vocabular das expressões empregadas, algumas influências ainda de ideias que a direita que hoje se organiza no Brasil, que hoje cresce no Brasil, ainda timidamente, mas que nós temos visto um movimento muito interessante nesse sentido, algumas ideias que essa direita rejeitaria. Mas a gente precisa levar em consideração o ambiente político do Brasil, que era muito diferente, o que se reflete em algumas opções de retórica que são adotadas pelo Lacerda nos textos dele, que hoje um liberal ou um conservador dificilmente adotaria. A gente precisa entender essa questão de contexto para não cometer injustiças no julgamento e não deixar de lado toda a riqueza da contribuição que esse conteúdo nos pode oferecer, independente disso. Nós destacamos alguns trechos que nós vamos observando que vão nos ajudar a mostrar como isso é verdadeiro. Uma primeira passagem que nos parece muito interessante é aquela primeira página do livro, é uma mensagem que o Lacerda dirige ao leitor, em que ele nos diz o seguinte: alguns têm nos censurado o que lhes parece excessiva preocupação com o comunismo. Parece-lhes talvez que não nos devamos preocupar com o movimento que já tomou conta de grande parte do mundo. E há imbecis, assim como espertalhões que ainda ousam fazer crer que o problema do comunismo é unicamente questão de mais ou menos feijão. Sociologia de burguês bronco ou de economista subdesenvolvido. Talvez seja melhor dizer-lhes o que realmente temos em mente.
O comunismo é um grave problema brasileiro exatamente porque os comunistas são, no grupo dominante no Brasil destes dias, a única força que sabe o que quer e para onde vai. Então, o que o Lacerda está dizendo nesse trecho, e ele vai repetir em alguns outros pontos do livro, ele já está introduzindo o problema do economicismo. E o Lacerda está longe de ser uma pessoa, um político que tenha sido contrário à importância fundamental da concepção econômica, da convicção econômica no arranjo político. De forma nenhuma, não é isso que ele está dizendo. Mas ele introduz a verdade de que o conteúdo político, a reflexão política, ela não pode se restringir à questão econômica. A economia não é a chave para a interpretação da realidade, absolutamente. Ela não é a chave do conhecimento do homem. Nem tudo se reduz à economia. Então o economicismo que a gente vê nos marxistas, em muitos marxistas, e que alguns conservadores querem ver, pessoalmente eu concordo, em certos liberais mais radicais, certos libertários radicais, o Lacerda já estava antecipando esse problema nesse texto com que ele introduz o livro. Isso não é uma novidade dos nossos tempos. Já houve quem tivesse atentado para esse problema antes. O segundo texto que consta do livro é o Manifesto pela Reforma Democrática. Basicamente, o Lacerda, dentro do ponto de vista que era possível a ele naquele momento, ele captura os problemas da sua época, do seu tempo, e tenta propor soluções. Mas antes de apresentar as soluções, que estão numa lista, ele estabelece alguns pontos, são 16 pontos, que ele apresenta como possíveis soluções para problemas pontuais. Ele faz algumas dissertações mais gerais, mais genéricas sobre os problemas vivenciados pelo país e introduz alguns aspectos do seu pensamento sociopolítico que cabem a essa direita que modernamente vem se constituindo. Quando ele começa dizendo, ele prefere a palavra democracia, a expressão democrata para se definir, ele evita as pontuações tradicionais de esquerda e direita, até porque essas palavras, ainda hoje isso acontece, está mudando, mas esses termos são muito associados a extremos que são avessos fundamentalmente à democracia. Tanto os comunistas, do ponto de vista da esquerda, como erroneamente os fascistas, que têm muito mais a ver com os comunistas do que com os liberais ou com os conservadores, são associados à direita, como se fosse uma extrema-direita. Então Lacerda, receando essa deturpação que se dá à acepção dos termos, ele prefere evitar o uso dessas palavras e se definir como um democrata. Ele prefere se apresentar como um democrata. E ele começa dizendo, a ordem democrática, a ordem com liberdade, ou seja, a associação entre ordem e liberdade, que é uma coisa que vai ter eco em grandes autores como Hayek, como o Kirk, como o Burke. Ele começa dizendo que a ordem democrática, a ordem com liberdade, a disciplina consentida, o esforço conjunto, as soluções honradas. Ou a ordem imposta, a ordem armada e mistificadora. Eis a escolha a fazer. Ou seja, o Lacerda ele introduz a ideia da liberdade como um valor que precisa ser compatibilizado com a ordem, com a ordem social. Isso faz eco aos conservadores e aos liberais clássicos. Mas de forma nenhuma, isso foi associado a ele erroneamente por conta do papel que ele exerceu na história, em apoio, por exemplo, à intervenção militar de 64, de forma nenhuma o Lacerda enxerga como um ideal uma imposição autoritária de cima das medidas a serem efetuadas no país, das mudanças a serem feitas, das melhorias a serem planejadas. De forma nenhuma ele defende um planejamento central da economia, por exemplo. Há uma frase do Lacerda em que ele mostra que o planejamento central da economia é que abre as portas
para a servidão, para uma espécie de escravidão da sociedade. Então, é a mesma coisa que o Hayek vai dizer no Caminho da Servidão, embora economicamente eles não tenham plena concordância. A gente vê no material do Lacerda que ele ainda fez algumas concessões a percepções econômicas mais estatizantes, um pouco mais estatizantes do que hoje liberais e conservadores em geral defendem. O que não é uma grande mancha, voltamos a dizer, se nós considerarmos o contexto que ele viveu, um contexto de muito mais lentidão na difusão de informações, de ideias do que hoje. E se há divergências entre liberais e conservadores hoje, numa direita muito incipiente que começa a se reestruturar no Brasil, que dirá em relação a um personagem histórico num momento muito diferente do atual. Então, isso não pode significar que nós rejeitemos as contribuições que ele nos pode trazer como referencial nacional de um pensamento liberal conservador para os dias de hoje. É esse o ponto que nós não podemos ignorar. Então, mais à frente, Lacerda vem nos dizer que é muito engraçado o tom que ele usa. É um tom bastante agressivo, né? Mas que desnuda os vícios dos agentes principais da nossa política. Ele diz: o famoso gênio brasileiro para a solução pela tangente, o jeito, nosso jeitinho brasileiro, para contornar crises, não é senão outro nome do horror à responsabilidade, do temor de enfrentar a realidade e resolver francamente, decididamente, os problemas postos perante os responsáveis pela sorte da nação. Então, paremos com demagogia, paremos com o adiamento das medidas que precisam ser tomadas. Vamos agir, vamos fazer o que precisa ser feito. Lacerda sempre chama a ação. E aí ele começa a sua lista de sugestões. Elas não são todas atraentes para o que seria o movimento liberal conservador de hoje. Algumas não seriam de muito agrado. Mas outras são muito interessantes. Por exemplo, a intenção já, àquele tempo, de diminuir o número dos partidos políticos. Nós temos hoje uma vastidão de partidos políticos, uma constelação de partidos políticos que não representam um ponto de vista, que não representam efetivamente agendas, plataformas que possam competir no ambiente democrático, buscando trazer visões diferenciadas de como devem ser os rumos da nação. Nós não temos isso. O que nós temos são pessoas interessadas em cargos, e aquelas que estão mais ligadas a uma concepção de princípios, de valores, são de esquerda extrema, são comunistas, são socialistas, que pretendem tão somente uma engenharia social que vai favorecer os companheiros do partido, né? Num linguajar bastante socialista. Então, isso já era bastante avançado para o que é um pensamento de direita moderno. Nós temos a defesa do prestígio, a iniciativa privada, né? A importância da iniciativa privada, que também não preciso comentar muito sobre isso, é bastante óbvio. O Lacerda ainda fala da revisão da política exterior do Brasil. Ele diz: retomando a sua linha tradicional e ativando-a para que se torne mais efetiva e mais presente. Abandono urgentíssimo das recentes leviandades que fizeram do Brasil objeto de escárnio internacional e de justa desconfiança dos seus aliados. Por volta dessa época, para quem não se lembra, acontece no governo Jânio Quadros, do Jânio Quadros condecorar o terrorista assassino do Che Guevara, o que é uma afronta à necessidade, no momento de Guerra Fria, que o Brasil tinha de se vincular ao mundo livre, de se contrapor ao totalitarismo comunista. Então o Lacerda está atacando esse ponto que hoje nos serve muito no governo que nós temos, vinculando-se a extremismos ditatoriais como o de Cuba, o que começa a ser mais evidente para o mundo na Venezuela, chavista, né? O Irã. A gente
precisa atentar para esse conselho do Lacerda hoje também. Até que ponto nós não estamos nos aproximando demais, amaciando demais, governos ditatoriais? O Lacerda já via isso na década de 60. Já se preocupava com isso na década de 60. Em relação à Petrobras, a gente sabe que o Lacerda tinha uma posição um pouco estatista na exploração de minérios, né? Não há que se esconder isso. Foi uma das razões, aliás, da famosa dissensão entre ele e o Roberto Campos, embora ao final da vida o Lacerda tenha dito que o Roberto Campos entende de economia tudo o que ele não entendia e que ele seria o seu ministro do planejamento caso o Lacerda tivesse chegado à presidência, o que infelizmente nunca aconteceu. O Lacerda fala da Petrobras, apesar disso, ele adota um discurso moderado, ele diz que é preciso implantar uma percepção meritocrática dentro da gestão da Petrobras, mas ele diz, se isso não resolver a situação, então a exploração do petróleo tem que ser livre no Brasil. Nada de monopólio estatal, diz o Lacerda. Se não der certo, vamos abrir. Então ele não tinha um ranço, um preconceito inveterado com a iniciativa privada, realizando as principais atividades econômicas. Em seguida, nesse artigo, é que nós vamos encontrar as passagens mais interessantes. Lacerda diz o seguinte: a democracia exige a formação de uma elite dirigente, porque ela é ou deve ser o governo dos melhores escolhido pela maioria. Ela exige que a maioria seja capaz de escolher os mais capazes. Ou seja, é importante para o Lacerda que se faça um trabalho cultural, por isso ele enfatiza bastante a educação. Um trabalho cultural que forme um povo que tome as melhores decisões. E tudo isso vem, e no artigo que nós fizemos sobre a percepção dele da imprensa, e na missão da imprensa, isso está muito claro, isso vem da formação de uma alta cultura rica, que permita impulsionar esse povo. Isso não acontece por milagre. Só assim esse caminho pode ser trilhado, a democracia pode ser aperfeiçoada. Na medida em que o povo aperfeiçoa as suas concepções, as suas interpretações, os seus entendimentos da própria realidade. Por isso é que ela é lenta, continua Lacerda, para se estabelecer e se aperfeiçoar. Mas não cessa nunca o seu processo de melhoria. Por isto ainda é que ela não cabe numa ideologia, transcende os quadros por mais amplos de uma doutrina. É uma doutrina, mas só se define em ação. Se chegasse a ser uma filosofia, seria inteligível apenas pela sua aplicação prática. Isto não a humilha nem a destrói. Ao contrário, é o que lhe dá grandeza. Aí vem o parágrafo mais interessante para os conservadores políticos. Ao contrário dos totalitários que amam as fórmulas porque se alimentam dessas drogas intoxicantes, o democrata se nutre de exemplos e de análises, e foge ao perigo das sínteses e das generalizações teóricas. Em certo sentido, o verdadeiro idealista na democracia é pragmático. Não se deixa aprisionar nem pelas fórmulas, nem pelas prevenções pessoais ou doutrinárias. Mas isto exige maturidade, força de convicção, capacidade de ação. Como diria Olavo de Carvalho, o conservadorismo não é coisa para homens de geleia, né? É para homens de princípios, homens de fibra. E o Lacerda era um homem de fibra. E o que ele coloca aqui é exatamente isso que os conservadores tanto falam, de você não tentar esquematizar uma sociedade perfeita na sua mente, ou em gabinete, em escritório, e querer radicalmente implantar essa realidade perfeita, solapando as estruturas estabelecidas na sociedade, desprezando o contexto cultural, o contexto social, como ele se organiza, como ele chegou até o momento atual através da ordem espontânea de que fala o Hayek. O Lacerda fala exatamente isso. Ele conclama a questão cultural, a luta cultural, que hoje o Olavo de Carvalho e outros autores tanto batem nessa tecla. O Lacerda já conclamava essa luta cultural em vez da pretensão arrogante, a arrogância fatal de que o Hayek fala, de se querer promover uma engenharia social e redesenhar a sociedade através de um sonho, de um projeto de uma sociedade perfeita. Em seguida, o Lacerda tem um artigo chamado A Hora da Decisão Está Perto,
E ele diz o quanto ele sofre ataques injustos, ele reclama dos ataques que ele vinha sofrendo, é basicamente esse o tema do artigo, e também traz mais algumas sugestões de caráter econômico que não nos interessam tanto nesse momento. Mas já começa a destacar nesse artigo a defesa do direito de propriedade. Ele louva o direito de propriedade. O direito de propriedade para o Lacerda é o fundamento na sociedade e como tal, ele adota um discurso precisamente conservador, porque o conservadorismo defende a propriedade privada e o liberalismo clássico também. Então, basicamente, é o que ele comenta. O Lacerda, esse artigo não é realmente tão interessante para nós, porque ele basicamente difunde interpretações mais pragmáticas, mais do momento, as necessidades do momento. Mas aqui a gente vê, por exemplo, Lacerda dizer: a chamada política independente colocou o Brasil na maior dependência que ele até hoje se viu reduzido desde o tempo da colônia. Nunca este país foi tão isolado, tão comprometido e tão ameaçado. Nunca o Brasil foi tão levianamente apresentado perante o mundo como uma nação que não sabe onde estão seus próprios interesses e não reconhece mais os seus antigos ideais. Isso o Lacerda fala com referência à política externa, com referência às relações internacionais do Brasil. Mais uma vez, não tem isso plena aplicação no momento de hoje? Não tem? Não para por aí. Lacerda vai falar também contra a tutela dos sindicatos. A gente sabe que o governo Vargas promoveu isso, a gente sabe que o governo do PT promove isso, a gente sabe que a esquerda e os populistas, os socialistas em geral, têm essa lamentável estratégia de ficar cooptando os sindicatos. Então ele clama por um sindicalismo livre, ele clama pelo fim dessa situação. E diz: só há uma atitude capaz de restituir ao Brasil a esperança e a confiança. Essa atitude é a de um idealismo realista, isto é, a de quem, para realizar o seu ideal democrático, se dispõe a dar exemplo de honesta conduta, de reta intenção, de sincera disposição de servir, conhecendo as dificuldades para poder removê-las. Uma atitude de governantes capazes de dizer sim sempre que possível, mas dizer não sempre que necessário. É preciso menos declarações de amor febril pelo povo e mais provas de sincero respeito pelo povo. Como diria o Edmund Burke, nem sempre aqueles que fazem mais barulho em favor do povo são aqueles que realmente querem o bem do povo. Declaração precisamente conservadora, precisamente sensata, não ideológica, não abstrata demais, né? E profundamente moral. Recuso-me, diz ele, a ver a minha pátria dilacerada pela luta de classes, desmoralizada pela corrupção, desfigurada pela impostura. Entendo que todos os problemas atuais têm soluções, contanto que não se incumbam de adotá-las aqueles para os quais a única solução é a revolução. Olha só que interessante. Pois a única revolução a fazer no Brasil é a da competência, a do esforço, a do trabalho, contra a tirania da incompetência, a estagnação do desestímulo, as panaceias e a superstição das miragens. No processo de criação da riqueza nacional não há nada que substitua o trabalho. O vosso estímulo constitui mais um motivo sério e profundo para continuar o nosso esforço pela reforma democrática, pela paz social. Pela combinação incessante e crescente entre a ideia e a ação, entre as palavras e os atos, entre o amor à pátria e o valor de contar com alianças fundadas na tradição do passado e na visão larga sobre o futuro, sem ressentimentos pessoais nem pretextos ideológicos. Mais claro impossível. Mais claro impossível. O Lacerda, ele de fato era um político que estava integrado com percepções bastante ligadas ao liberal conservadorismo,
a mentalidade da política da prudência, da política da não abstração exacerbada, da política metódica, pragmática até certo ponto, mas imbuída de valores, de princípios a serem difundidos, a serem personificados pelos seus defensores, a serem vividos, a serem praticados pelo discurso da meritocracia, pelo discurso da iniciativa privada, pelo discurso da liberdade, pelo discurso do trabalho, pelo combate à paralisia institucional dos populismos e dos socialismos da vida. Em seguida, o Lacerda faz um depoimento perante a juventude, que é um discurso que ele faz aos jovens, né? Basicamente aos jovens, falando sobre a juventude, na universidade. E ele diz: a universidade é o lugar em que se preparam os dirigentes da sociedade, lugar comum. Como não repeti-lo se ele ainda não entrou nos hábitos das nossas universidades? Para alguns, a universidade está sendo o lugar em que se preparam não os dirigentes, mas os inimigos da sociedade. Por certo, tem sua graça isto nos países que há tanto tempo têm tantas universidades que se podem dar o prazer de fazer delas o recreio da mocidade, o inferninho de um ativismo pitoresco e provisório. Perguntamos, mudou isso? A nossa universidade hoje não continua sendo um antro de ativistas, de pregadores inveterados de fórmulas ideológicas que não servem para coisa alguma no presente, que já demonstraram a sua ineficácia, que já demonstraram a que efetivamente elas conduzem, ao totalitarismo, à ditadura, à miséria? As nossas universidades não continuam sendo assim? Nós não vemos fatos lamentáveis, ocorrências vergonhosas, tendo lugar nas dependências das universidades públicas brasileiras? Lacerda já não se cegava para essa realidade naquele tempo. Ele mesmo foi parte disso na época da sua juventude, quando foi comunista. Então fala com absoluto conhecimento de causa. É um artigo fantástico. Ele diz: uma vez mais, o vício herdado da escravidão de considerar a cultura, mesmo a pobre cultura servida nas escolas, um título para a irresponsabilidade em vez de um compromisso, né, representava para nós um constrangimento. Nada mais horrível do que nos ensinarem apenas a vencer para nós mesmos, num tempo de vida em que normalmente temos o direito de não ser previdentes nem cautelosos. Não nos entendiam ou não os entendíamos. Nem os grandes bezerros do fascismo universitário, precocemente graves, pejados de erudição, borbulhando autores, podem ser a rigor condenados, né? Então Lacerda aqui ele é um tanto condescendente com essa juventude, entendendo os seus afãs, a sua dificuldade de contenção. Então ele é um tanto condescendente, mas não deixa de apontar para esses problemas, para esses vícios que nascem desse maltrato à questão da cultura e dessa transformação dos autores, sobretudo os autores de esquerda, em fórmulas absolutas e incontestes que são pregadas por aí afora nos colégios e universidades. Isso não mudou. Desde o tempo do Lacerda até hoje, ao contrário, apenas se intensificou. É o que nós temos observado recentemente. O que pretendiam os fascistas, os comunistas e os simpatizantes? Na sua maioria queriam, meu Deus, ajudar a salvar o mundo. Muitos não se livraram nunca mais, precisamente porque ficaram retidos pela técnica totalitária, que consiste em comprometer cada vez mais, em dar cada vez mais tarefas, mergulhar cada vez mais o jovem nesse submundo de vaidades e dedicações, de pequenos feitos heróicos e de expressões grandiloquentes. Quem não quer, no país sem universidade, ter na mão, sem outro esforço, senão o de abrir um folheto, a chave de todos os problemas, a resposta de todas as perguntas? Então aquele jovem, aquele rapaz, que ainda está começando a vida, basicamente, ele acha que num formulário pronto, com base em determinados autores, ele tem o poder de revolver a sociedade inteira, de criar um novo mundo, de transformar a Terra no paraíso, através de uma fórmula que jamais funcionou. Essa sensação de grandeza que esses jovens se inebriam
o Lacerda sentiu na juventude. Então ele tem toda a possibilidade, toda a autoridade moral e de experiência para apontar isso no livro, no artigo dele. Então, esse artigo basicamente trata disso. Ele vai trazer algumas coisas muito interessantes sobre a percepção que o Lacerda tem da história brasileira, da história política brasileira. E ele diz: começou a mística do técnico que não é técnico. Os economistas já não foram chamados pelo que são, e sim pelo que não são, pois substituem os estadistas. Desenvolveu-se tudo menos o principal fator de todo o desenvolvimento, que é o homem, a consciência do homem, a inteligência do homem. Não admira ver o estatismo triunfante. Se não se preparou o homem para enfrentar e usar o Estado, em vez de ser substituído por ele em sua iniciativa e em sua liberdade. Quando falo de liberdade de iniciativa, ele diz: nos raros indivíduos que, mesmo presumindo-se de esquerda, me fazem a honra de ouvir-me, sem medo de ser convencidos ou de macularem a sua reputação, de conformistas da esquerda, de conservadores da esquerda, de reacionários da esquerda, em suma, de nazistas com sinal trocado, costumo ver um vago sorriso de superioridade. A liberdade de iniciativa a que me refiro não está subordinada a nenhum regime, a nenhum sistema. É a própria liberdade do homem, de ser o que é e o que aspira a ser. A liberdade de tentar e de vir a ser. A liberdade com a qual ele nasce, que o totalitário lhe nega, mesmo quando a negativa toma a forma de um convite à libertação total. É a descrição perfeita do discurso de muitos esquerdistas que apresentam à humanidade: isso é a sua libertação. Você vai ser livre se seguir essa fórmula. Se a sociedade for regida e transformada a partir dessa fórmula, todos serão livres. Esse foi o sonho que o Lacerda abraçou na juventude e acordou para a realidade com seu amadurecimento, percebendo que não procede. Percebendo que essa promessa de liberdade é uma ilusão, que ela destrói a liberdade possível, que é uma liberdade ordenada, dentro de um Estado de direito, dentro de um mercado livre, dentro de uma abertura à iniciativa privada, ao empreendimento livre do homem, a sua formação como cidadão, a sua aquisição de consciência cultural. Liberdade total, diz ele, não existe. Não há quem não saiba que o homem nunca será totalmente livre, nem da necessidade nem da angústia, pois quando todos os medos lhe fossem preservados, teria ainda e sempre o medo da morte. Né? Isso aí é uma questão tanto quanto metafísica, nós não vamos entrar nessa seara, mas ele diz: e quanto mais nos empenhamos em saber de onde vimos, mais com tal empenho procuramos saber para onde vamos. Na liberdade relativa, bem diversa da libertação total que os totalitários prometem, é que se formam condições para a democracia. A democracia só é possível, olha que coisa fantástica, onde os homens, em sua maioria, tomam consciência da relatividade das soluções. Do contrário, o que domina é o sentimento, tipicamente totalitário, das soluções absolutas ou absolutistas. A democracia, já se disse muitas vezes, mas é preciso repetir, não é um regime completo e acabado. É um processo que descontenta os que não sabem viver sem opções violentas. A estes cabe lembrar, como Churchill, que podemos considerar a democracia o pior dos regimes, desde que não o comparemos com nenhum outro. Mas que democracia? Trataram de adjetivá-la, ela degenerou. Aquela democracia, né? Radical, a democracia popular, a democracia bolivariana. Cada um coloca um adjetivo para tentar, a social-democracia, para tentar fazer o receituário de fórmulas mágicas parecer mais atraente, parecer mais libertador. E isso apenas faz com que a verdadeira democracia, aquela que é realmente possível, degenere. Que democracia? Falta a muitas dessas fórmulas a liberdade fundamental, que é a de construir cada qual a sua vida, em harmonia com a sociedade, mas não sob a tirania do Estado. O Estado deve ser sempre contido.
no caso brasileiro, deve ser ainda mais temido, porque ainda por cima ele é incapaz, por falta de pessoal em condições de dirigi-lo. Então, isso é uma perfeita manifestação em favor daquela democracia liberal que é o caminho possível, um caminho moderado, né? Um caminho que a liberdade de iniciativa se mantém. Mais à frente, no artigo, o artigo é realmente fantástico, nós convidamos todos a lerem o livro, mas lerem esse artigo especialmente, que de fato ele vai fazer eco com aquilo que nós estamos percebendo que é o discurso a ser urgentemente disseminado no nosso meio. Um discurso que pode melhorar as nossas condições. Mas mais à frente, o Lacerda tem um outro artigo, As Reformas que Urge Fazer, que ele também vai tratar do pensamento dele sobre as coisas que precisam ser feitas no país. Uma coisa que ele diz, que nós temos visto também um companheiro chamado Luciano Ayan falar bastante nos seus artigos, e que é verdade, é que aqueles que pretendem reagir às ameaças à liberdade, à democracia real, ao Estado de Direito no Brasil, não podem aderir a discursos derrotistas. Ele diz que nós não podemos acreditar que a vitória do comunismo é inevitável. Jamais. Creio ainda possível organizar o Brasil em bases democráticas autênticas. Vale dizer, sem ditaduras, nem de minorias nem de maiorias, sem tirania pessoal nem partidária, nem de grupos econômicos nem de classes sociais. Tal esforço é possível, parece, exatamente na medida em que as reformas, as providências, as lideranças, os movimentos, os esforços, as mobilizações que se façam para as soluções que o povo almeja e das quais tanto carece, sejam acompanhadas de uma nítida separação, inconfundível e inconciliável, entre a democracia e o comunismo. É isso que nós temos que buscar. Isso que nós temos que buscar. É desassociar essa ideia do socialismo, do comunismo, como o caminho. A utilização, diz ele, ele começa dizendo, como democratização da vida brasileira, entendo precisamente a disseminação da propriedade e não a estatização da economia. O planejamento administrativo e não a centralização executiva. Aí sim, a utilização da insubstituível liberdade de iniciativa, sem a qual não existe democracia, pois o direito de produzir e de consumir, respeitadas as limitações do bem comum, é tão inerente à democracia quanto o de falar e o de votar, que também comportam limitações ditadas pelo bem comum. Pode haver Estado rico, mas não há povo próspero onde se nega ao povo e somente ao Estado se permite o direito de prosperar. A descentralização administrativa, a formação de partidos políticos com programas, a reorganização do executivo, do legislativo e do judiciário para que esses poderes deem mais rendimento no seu trabalho. A valorização do histórico instrumento de unidade de progresso que é a federação neste subcontinente que é o Brasil, parecem-me ponto de partida das reformas de base. Igualmente a condição delas, de sua execução com êxito, a recuperação da confiança pública na integridade dos executores, na correta aplicação dos recursos postos à sua disposição. Perguntamos, isso não continua rigorosamente atual? Não continua rigorosamente atual? O artigo seguinte do Lacerda no livro é O Trabalhador Sem Tutor. Ele vai saudar os trabalhadores, ele defende a existência do sindicalismo, defende a existência, as reivindicações de trabalhadores pelos seus direitos, mas ele denuncia as questões, eu diria, crônicas no Brasil, as associações quase que de prostituição entre esses sindicatos e os partidos políticos. Insensados, então, numa direção lamentável, numa direção viciada.
ao confronto com os patrões, com os empregadores, de uma maneira destrutiva que a pouco leva, além de atender, aí sim, aos interesses políticos desses partidos, desses agentes de partidos que se infiltram nos sindicatos. Essa que é a grande realidade. Então o Lacerda faz uma análise do sindicalismo, do seu ponto de vista, uma análise que não está despida de percepções que talvez hoje nós, conservadores e liberais, rejeitássemos. Mais uma vez, volto a falar daquela questão da relação que o Lacerda precisava construir com o jogo político da sua época, da dificuldade dele chegar a certas ideias, que talvez hoje não seja muito mais fácil, com o conhecimento de certos autores que nós temos, com a percepção categórica do que foi a realidade de certas medidas, né? E com conhecimento técnico de economia que faltava ao Lacerda, sobre alguns aspectos, que abunda em muitos dos economistas de hoje, e até alguns da época, como Roberto Campos, que ele mesmo elogiou ao final da sua vida, depois do desentendimento que eles tiveram no governo Castelo Branco. Lacerda, no artigo seguinte, aliás, ainda nesse artigo, ele fala da Guerra Fria. Ele diz: a Guerra Fria está sendo ganha pelo mundo democrático. A resistência do povo norte-americano, sua extraordinária vitalidade, sua capacidade de progredir com liberdade, recebeu agora uma contribuição decisiva pela integração da Europa Ocidental, a Europa livre, cuja prosperidade e cuja aliança constitui a mais estrondosa vitória sobre o mundo comunista, talvez maior do que qualquer vitória militar. Perdão. A Rússia já não pode fazer guerra, não somente por causa dos Estados Unidos, mas por estarem juntos e fortes a Europa Ocidental e os Estados Unidos. Salvo um ato de desespero sempre possível nas ditaduras, não é provável que a Rússia possa fazer agora a guerra que deseja para implantar o comunismo no mundo. Isto é, para assegurar o domínio da Rússia, contra o qual no passado o mundo foi advertido por um russo genial como Dostoiévski, neste século por um outro russo de talento, Berdyaev, e desde o começo pelo próprio autor do Manifesto Comunista, Karl Marx. Pois a política da Rússia comunista em relação ao seu propósito de dominação mundial não difere tanto da do czar Pedro o Grande. Nem todos os métodos de Stalin são muito diversos dos de Ivan o Terrível. Então o Lacerda ele mostra que o comunismo soviético era basicamente, para repetir uma expressão com que o Roberto Campos se refere ao PT, à esquerda brasileira, era uma coisa bastante jurássica. E não tem como ser diferente. Para o comunismo funcionar, ele repercute algumas coisas bastante jurássicas, pré-históricas. O comunismo não é progresso, o comunismo é atraso. O comunismo é atraso, e isso está muito claro. Mais à frente, a América Latina, por seu subdesenvolvimento cultural, ainda mais do que por seu atraso material, ficou sendo a única presa fácil do comunismo como instrumento de expansão e domínio mundial da Rússia. Infelizmente, continua sendo um terreno fácil para a difusão dessas ideologias que já se provaram fraudes absolutas no mundo. Exatamente porque o nosso continente está fermentado de inquietações e de esperanças, o comunismo tem aqui uma boa oportunidade, a única neste momento no mundo. Contanto que possa, através da paralisação, da desagregação e da infiltração, utilizando os ambiciosos, comprando ou alugando os desonestos, neutralizando os tímidos e distraindo os omissos, possa fazer com que as esperanças se transformem em desespero e a inquietação em subversão. O nacionalismo, que foi em certas partes do mundo uma reivindicação legítima de independência a conquistar, libertando-as da condição de colônias, aqui toma proporções de caricatura, de imitação servil. Há quem procure atribuir a pobreza do Brasil à riqueza dos Estados Unidos, o que é o mesmo que dizer que os Estados Unidos são ricos à custa da pobreza do Brasil. Ora, nenhum argumento, nenhum algarismo, nenhum fato pode comprovar honradamente essa alegação. O Brasil não prosperou por uma série de razões, entre as quais se inclui, mas nem é a principal, a facilidade com que certos brasileiros aceitaram condições desvantajosas para a exploração de serviços públicos. A ganância, a desídia, não são privilégio das empresas estrangeiras, nem são os estrangeiros os maiores culpados. Mas neste momento o que se procura, afinal, é fazer com o americano, o que os nazistas fizeram com o judeu.
Atribuir ao americano as culpas dos maus governos e dos maus cidadãos é muito fácil, apenas não é verdade. Não é à toa que o regime russo está fazendo ressurgir o preconceito contra o judeu e até contra o negro. Todo totalitário precisa de um bode expiatório. Aqui, os totalitários fazem do americano o bode expiatório. Aqui, como se fosse o americano que estivesse mentindo, depositando dinheiro no exterior, roubando o povo e o afrontando. Não nos parece, não lhes parece, ouvintes, algo rigorosamente atual, olhando para as nossas esquerdas hoje, a maneira como elas se comportam, tentando atribuir aos estrangeiros, às nações bem-sucedidas, a culpa pelos nossos atrasos, pelas nossas deficiências, pelas nossas falhas crônicas ou mais ou menos crônicas? Será que pensando dessa maneira nós vamos chegar à solução que nós precisamos? Por incrível que pareça, diz o Lacerda, ainda há quem sustente que não existe o problema do comunismo, e sim o da fome, como se os rapazes da Uni passassem fome e o povo das favelas estivesse bem alimentado. Absurdo que seria apenas lógico se tivéssemos de considerar que na Uni o comunismo graça, enquanto nas favelas, apesar de todos os esforços, o número de comunistas é diminuto. Um entendimento que muitos liberais conservadores hoje sabem perfeitamente. O pobre, aquele que sofre na pele, pode até ser, e no Brasil acontece, que ele seja seduzido por promessas populistas, assistencialistas, que na verdade não vão levar à solução do problema, vão apenas postergá-la. Isso é uma realidade que nós vivemos. Mas o povo não é comunista, o povo não simpatiza com o radicalismo socialista. Quem simpatiza é uma verdadeira esquerda caviar. Uma verdadeira esquerda caviar que, num artigo recente, Rodrigo Constantino, citando Lacerda, mostrou que ele já tinha tentado para a existência dela. Inclusive criticando, por exemplo, Chico Buarque, que em que pese o seu talento musical, sua habilidade musical, que não está em discussão nesse ponto, amacia ditaduras como a cubana. Amacia ditaduras como a cubana. Então Lacerda não deixou de chamar atenção para essa esquerda caviar, para essa hipocrisia da esquerda caviar. E ele nos mostrou. Uma posição anticomunista é a única que nos dá autoridade para termos também uma posição progressista. E aí progressista não no sentido político de querer promover o progresso concentrando o poder nas mãos de um grupo, mas o progresso no sentido positivo. Desenvolver o país, né? Desenvolver a nação, desenvolver para o bem, né? Fazer o melhor. Houve tempo em que a reação contra o liberalismo burguês levou intelectuais ao fascismo. Alguns dos mais recentes desertores da democracia, inclusive entre os que nos traíram, começaram a sua vida intelectual como admiradores do fascismo. Compreende-se. Como se há de compreender aqueles como nós que, por desprezarem as negaças e incessantes compromissos dos políticos com a iniquidade, a sua indiferença diante da questão essencial do nosso tempo, que é a questão social, a falta da espiritualidade na vida pública, assim como na particular, uma palavra, a secura das ideias e dos sentimentos, chegaram a ver no comunismo uma saída ideal, uma porta para o infinito. Hoje, porém, ninguém tem o direito de se enganar, e desenganado o direito de se calar. 1960, 61 ou 62, eu não sei exatamente qual é o nome desse artigo. 62, esse é de 62. Crise dos mísseis de Cuba, né? 2014. Ninguém tem o direito de se enganar. Se valia para aquele ano? Muito mais hoje. Muito mais hoje. A afirmação do Lacerda vale. O outro artigo do Lacerda tem um título bastante sugestivo. Função social da livre iniciativa. O Lacerda vem saudando o apoio da livre iniciativa para a recuperação econômica do Estado, da sociedade. E ele faz exatamente a defesa da importância dessa livre iniciativa, que perpassa toda a sua percepção política, perpassa todo o seu discurso. Esse é um artigo que especialmente os liberais e conservadores, defensores do capitalismo liberal, aqueles que entendem a sua necessidade para o desenvolvimento da sociedade de fato,
e para a manutenção das liberdades dos indivíduos, deveriam ler. Aqui o Lacerda defende claramente a importância da liberdade de iniciativa. Ele fala que diante do comunismo, diante desses afãs estatizantes que permeiam as concepções ideológicas na América Latina, em vários lugares do mundo, os homens públicos, diz o Lacerda, foram devorados e incorporados a uma verdadeira legião de zumbis. Zumbis que entravam a criatividade, entravam o empreendimento, entravam a liberdade de iniciativa que permite, possibilita a eclosão desses aperfeiçoamentos, dessas novidades. Então, na realidade, o comunismo representa o atraso, o comunismo representa a prisão do homem, a limitação das suas possibilidades. O comunismo mata essa criatividade. Ele diz: a realidade do Brasil aí está como um vivo desmentido a todo esse submarxismo larvado que comanda o pensamento político em certas esferas, no poder e fora do poder entre nós. Os partidos e os grupos políticos, ao que parece, não são capazes ainda de compreender a nova realidade do Brasil, para a qual uns pelos outros todos contribuem, inclusive com as suas omissões. Não há hoje um canto onde se abra uma escola que não fique atopetado de crianças, de adolescentes ou de adultos em busca de saber, de aprender alguma coisa, uma técnica, um ofício, uma especialidade, uma arte, uma ciência, um caminho, um meio de se alçar, de sair, de ganhar o ar livre da vida com independência e segurança. Infelizmente, Carlos Lacerda, infelizmente, a sua percepção ela acaba sendo minada com as opções erradas que o Brasil fez até hoje. Infelizmente, essas coisas já não são nunca foram plenamente, não são a expressão da realidade, não são o caminho para o qual os nossos homens públicos, os homens que comandam os encaminhamentos da nação, parecem estar mirando, parecem estar olhando. Ele diz que a renovação tecnológica é, sobretudo, obra da iniciativa privada. Que não se pode negligenciar isso. Que é preciso atentar para a importância do estímulo que a atividade da iniciativa privada possibilita, proporciona ao desenvolvimento tecnológico e social. Ele diz aos empresários que eles também são trabalhadores. A celebração de vossas realizações há de ser, estou certo, diz Lacerda, mais que uma demonstração de justa alegria pelo que foi feito, um compromisso de fazer mais e mais para o futuro. Tendes, é preciso que o digam os governantes, para que o povo saiba e reconheça, tendes uma grande missão. Se ela vos dá lucro, tanto melhor. Esse lucro não é apenas vosso. Cumpri a vossa imensa parte na missão de todos. Tratai de cumpri-la, porque dela depende a pátria de vossos filhos, como a dos filhos dos vossos empregados. Se tiverem de ser escravos, eles vão ser todos juntos. Irmanai-os, pois, no progresso e na liberdade, para que eles não tenham de forjar na escravidão sua fraternidade. Ou seja, de forma nenhuma, a iniciativa privada deve ser encarada como um ambiente de exploração, de escravidão. A luta de classes não é uma concepção que nos enriqueça no debate público, que nos enriqueça no entendimento das circunstâncias sociais. É preciso encarar a coisa sob um outro prisma. É isso que o Lacerda nos está dizendo. No outro artigo ele vai falar da formação das elites na democracia, que é exatamente aquele chamamento que ele já fazia no começo, ao enriquecimento da democracia com a formação de uma elite de fato, uma elite cultural, com o enriquecimento de uma alta cultura que vai estimular o aperfeiçoamento da consciência do povo, da comunidade, a respeito da sua própria situação, do que precisa ser feito para que ela se encaminhe melhor.
é o único caminho. E esse caminho Lacerda aponta nesse texto. Em seguida, ele tem um artigo sobre a reforma urbana. Nunca é demais ressaltar a importância da sua percepção urbanista no Rio de Janeiro de hoje. O que nós temos de bom no esquema urbano do Rio de Janeiro, apesar de todos os problemas, o que nós temos de bom, o que facilita a nossa vida, muito se deve ao governo Carlos Lacerda. Só isso já é algo pelo qual, pelo menos os cariocas, devem ter gratidão eterna por esse personagem fantástico da história do Brasil. E em seguida um artigo fantástico também, que é o artigo chamado Materialismo, Economicismo e Nacionalismo, que é um artigo em que o Lacerda tenta sintetizar o que ele acha que deveria ser o pensamento político da UDN, o caminho da UDN. Para sintetizar, esse artigo é provavelmente o mais importante para nós, é por isso que nós vamos encerrar a nossa análise por ele. Depois nós vamos pular para um artigo em que o Lacerda fala sobre Cuba, né, com o qual nós vamos terminar a nossa apreciação do livro, essa breve apreciação sintética de alguns artigos do livro. São muitos mais, a gente já está. Esse áudio vai ficar longo demais. Eu acho que já dá para fazer uma apresentação resumindo essas ideias, sobretudo as que estão nesse artigo e as que vão falar do artigo de Cuba, que também é citado aqui. Mas esse artigo talvez seja a síntese do objetivo do Lacerda no livro, da exposição do seu pensamento político. E ele critica, na realidade do seu partido, nunca foi uma relação totalmente pacífica. O Lacerda criticava alguns encaminhamentos dados pela UDN, ele não era submisso ao que pensavam os grandes articuladores do seu partido. Ao contrário, ele fez críticas acerbas à própria UDN, ele contestou decisões ou posicionamentos udenistas. E ele acha que a UDN precisa exercer um papel de difusão de um modo de entender a sociedade, entender a política, no que ele chama de civilização cristã, que é a civilização judaico-cristã ocidental, na defesa dos valores dela. A UDN precisa encampar essa agenda, precisava encampar essa agenda, para que ela fosse efetivamente contra o status quo e não mais do mesmo, na degeneração que representavam os populismos e os comunismos exacerbados nas organizações partidárias brasileiras. Ele diz 3 pontos que a UDN deveria atacar, que são explorados, por exemplo, pelo comunismo. O materialismo na filosofia. Consequentemente, o economicismo na política. E, como ferramenta para suscitar o afã das hordas de pessoas mal informadas, o nacionalismo na psicologia social. O ufanismo, que leva à cegueira para os problemas. Ele nos diz: eis porque urge que um partido como a UDN, sem a rigidez dos partidos meramente doutrinários, mas com o sentimento de que as suas responsabilidades não lhe permitem a eterna indefinição, analise a fundo a conjura e dela extraia não apenas noções de um ativismo superficial, mas uma linha de conduta política consentânea com as suas bases, as suas origens e os seus objetivos permanentes. Diríamos hoje que na atual conjuntura o preço da liberdade é a definição exata de nossa posição. Dela depende a única defesa eficaz contra o envolvimento comunista. O isolamento dos comunistas pela diferenciação entre os seus e os nossos métodos, entre os seus e os nossos objetivos. O que o Lacerda quer dizer ainda serve para hoje. Não sejamos iguais à esquerda que nós queremos combater. Não sejamos iguais aos estatizantes inveterados, aos utopistas ensandecidos. Sejamos ponderados, sejamos moderados, sejamos racionais, contenhamos o nosso afã, para que nós não façamos como muito se tem visto no movimento de direita que tem nascido por aí, para que nós não façamos uma versão das esquerdas radicais com sinal trocado. Que isso seria o suicídio de uma direita consciente, que é importante no debate público. Esse áudio, evidentemente, dentro da realidade que nós vivemos, ele vai se dirigir mais diretamente a outras pessoas que, como eu, também sejam liberais, conservadoras, né, que tenham simpatia por ideias de direita. Não vai surtir muito efeito em relação aos esquerdistas, muito embora mesmo eles devessem conhecer
a trajetória e o pensamento de uma figura tão importante na história nacional como foi o Carlos Lacerda, não se justifica que se faça silêncio sobre ele por preconceitos ideológicos. De maneira que esse recado é bem... Mas é a realidade. Realmente, quem vai mais dar ouvidos a isso são os direitistas. Quem pode mais dar ouvidos a isso são os direitistas. Então, é a eles que nós nos dirigimos diretamente, mostrando o quanto Lacerda pode ser um brasileiro. Vamos olhar um brasileiro também. Um referencial brasileiro. Nós temos referenciais ricos na nossa história. Eu acredito que os conservadores e liberais têm o papel de restaurar, de resgatar esses referenciais para ajudarem a nos dar um norte hoje, sem recusar as vastíssimas contribuições estrangeiras. Mas nós temos o que olhar no próprio Brasil que nós negligenciamos. Olha só esse parágrafo. O materialismo não pode ser seguido pela UDN. Como partido, não é nem deve ser um partido confessional. Mas a UDN é e deve ser um partido cristão. Ou seja, um partido que reconheça o legado civilizatório do cristianismo, da filosofia grega, do direito romano, na formação da nossa civilização. Creio que ninguém contesta que a UDN visa a preservar e sustentar, levando-os à prática, certos valores e princípios que se costuma resumir chamando os princípios da civilização cristã, como tal denominada a herança da cultura, do estilo de vida, pensamento e comportamento que recebemos da cultura judaico-greco-latina através de nossos formadores, a religião cristã e a colonização portuguesa. Assim como se tem abusado dessas palavras, civilização cristã, para esquecer o que elas significam, tem-se até zombado delas, pretendendo que nada valem diante da miséria e da injustiça que ainda existem no mundo. Como se a própria noção da justiça e, portanto, da injustiça, não a houvéssemos recebido desse patrimônio greco-romano-judeu-cristão, que é, afinal, nosso. Não é outra coisa que autores como Roger Scruton, Olavo de Carvalho, muitos outros, Russell Kirk, têm dito, né? Independente de quanto se concorde com eles ou não é outra coisa que eles tenham dito. Então, isso é um programa partidário, uma proposta desse programa partidário, essencialmente liberal-conservadora. Essencialmente liberal-conservadora. Que fala muito a nossa realidade hoje, as necessidades do movimento de direita hoje. Né? Creio que o nosso partido não pretende afirmar a utopia e parte do sólido princípio de que a miséria e a injustiça existirão sempre no mundo. Assim sendo, o dever de um partido político não é o de desprezar a civilização cristã, porque comporta a injustiça e a miséria, mas sim o de sustentá-la, porque sem ela, a injustiça e a miséria serão sempre maiores e não darão aos pobres e aos injustiçados nem consolo, nem esperança, nem oportunidades. A reforma social que um partido democrático pretende só tem sentido verdadeiramente democrático se